Saudação, meus irmãos, tudo bem? Novamente aqui o vídeo, eu estou fazendo o 6º vídeo hoje para expressar um pouco sobre outros contentos de Umbanda. E hoje eu vou falar sobre uma falange que eu gosto muito e que eu acredito que a grande maioria também gosta de trabalhar, de exercer funções, enfim, que é a falange de Exu, né, as entidades da linha de Exu. Então eu trouxe também algumas perguntas aqui que são muito corriqueiras, relativas à questão dos Exus. Então a primeira pergunta, vamos de uma vez, para ser uma coisa muito prazerosa para vocês ouvirem, muito instrutiva. Enfim, quem são os Exus? Bem, os Exus são os guardiões, são aqueles que guarnecem as porteiras de trabalho, aqueles que guarnecem, por exemplo, os nossos portões astrais, que nos protegem, que blindam o nosso campo de toda a negatividade. Exus são mensageiros, são eles que são oficializados com a função da mensagem. Mas que tipo de mensagem, Deus? A questão da comunicação? Não necessariamente. Primeiro nós temos que voltar rapidamente à origem do que é Exu. Dentro da cultura iorubá, Exu fora o orixá mensageiro, a vibração que trazia as mensagens dos orixás. E existe um Itã, que são histórias contadas a um enredo mitológico de Candomblé, no caso da questão das nações, a questão iorubá, de África, onde conta-se, por exemplo, que tem todo um enredo de história que exemplifica o porquê de Exu ser aquele que primeiro come. Dentro do Candomblé tem esse preceito e dentro de muitas casas de Umbanda também. Ou seja, antes de se fazer qualquer coisa para algum orixá, faz-se primeiro para um Exu, o Exu da pessoa normalmente, para que aquela mensagem do trabalho seja entregue ao orixá. Existem porquês e quereres nessa questão que eu não vou entrar muito em mérito. O importante é dizer que existe realmente uma função de mensagem da vibração Exu. E eu vou tentar exemplificar isso para vocês. Imagine que dentro daquele critério todo que eu já exemplifiquei de Deus, leis, orixás e entidades, você tem a questão dos orixás, uma vibração específica que é responsável por transmitir todos os contentos de lei praticados pelos orixás. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, por exemplo, você tem o orixá Xangô, que é o orixá da justiça. Então ele é quem bate o martelo, segundo a especificação mitológica. Então ele que vai dizer as coisas que vão acontecer, na verdade, segundo os contentos umbandistas seria isso. Oxalá sempre maior do que todos, mas Xangô é aquele que é o dono da justiça. Se você fez, você paga. O que você planta, você colhe. E aí você tem, por exemplo, o orixá da lei, da própria lei, que é o movimentador da lei, que é o orixá Ogum, que é a vibração de Ogum, certo? E existe aquele que vai executar a lei emanada pelo juiz. Então é como se fosse assim, Xangô é o juiz, Ogum é o oficial de justiça, ou melhor, desculpa, Xangô é o juiz, o Ogum seria realmente o oficial de justiça e Exu seria talvez o policial, que faria, às vezes, assim, a lei ser feita, a lei ser praticada. Por isso que a ideia do mensageiro. Eu tentei ver se eu colocar alguma outra especificação, mas acho que nesse critério dá para ser entendido isso. O que eu quero exemplificar é que existe uma ordem, e dentro desta ordem, quem faz as práticas do que ficou resolvido, digamos assim, é Exu. Por isso que Exu é o mensageiro. Não é necessariamente a questão da comida, existem realmente os mitos relacionados a isso, mas é muito mais a questão da prática da lei. É ele que faz a lei estar em prática. Ou seja, quem cria a lei é Xangô. Quem faz a movimentação inicial da lei é Ogum. E aí você tem aquele que vai realmente praticar, exercer o trabalho pesado, digamos assim, que são os Exus. Só que dentro desse critério você tem o Exu Orixá. Então imaginem que o Exu Orixá, na verdade, seja como se fosse o ministro das comunicações. E aí dentro deste Ministério das Comunicações você tem, digamos assim, secretariados, o secretariado disso, o secretariado daquilo, onde se compõe, por exemplo, os Exus, ok? Onde você tem os Exus e entidades, lembrando que existe a lei agora está bem especificada aqui, que é Deus, leis, orixás, que são aqueles que movem as leis de Deus, e as entidades que fazem, por exemplo, o movimentar neste plano, segundo os contentos orixás. Okay? Então, dentro dessa visão, o que eu estou querendo especificar para vocês é que existe o Exu Bara, como se chama, o Lebara, que são as vibrações plenas de Exu, e existem as entidades que trabalham sobre aquilo. Então, quando às vezes numa casa de Umbanda diz que não se trabalha com o orixá Exu, isso é mentira.
tá? Isso, no meu contento de compreensão, isso não vou nem dizer que é mentira, as pessoas vão começar a me xingar, mas eu vou dizer que isso é errado. Porque quando você trabalha com Exu entidade, esse Exu entidade responde ao Exu orixá. Sempre assim. Esse é o contento da ordem. Existe uma ordem. Se não houvesse ordem, as coisas não funcionariam no plano espiritual. Ok? Então, Exus são isso. São guardiões, são os que protegem a nossa porteira. São aqueles que fazem um movimento, que criam um movimentar das nossas vidas segundo os contentos estabelecidos pelos orixás, pelas leis de Deus. Ok? Qual o propósito? Bem, qual o propósito deles? O propósito deles é exatamente esse, fazer as leis se movimentarem, né? Fazer com que tudo que ficou decidido pelo plano divino ser exercido de uma forma plena, né? Eles são seguradores disso. Exu não apenas está dentro de um centro de umbanda, ou dentro de um centro de candomblé, ou de quimbanda, enfim. Exu está em tudo, né? Assim como todas as entidades também. Exu está dentro de uma igreja evangélica, Exu está dentro de uma igreja católica, Exu está dentro de um mosteiro, enfim, Exu está dentro de tudo. Okay? E a questão é qual o trabalho empenhado pelos Exus em cada local é que vai se divergir, mas entendendo que eles sempre vão estar dentro deste contento de movimentar a lei. Ok? Qual a necessidade do fumo e da bebida? Essa é uma outra dúvida recorrente, né? Existe necessidade do Exu fumar ou beber? Sinceramente, vou ser bem claro para vocês. Necessidade não. Mas é importante que eles fumem e bebam, segundo os contentos ritualísticos? Sim. Eu já fui em diversas casas onde Exu não fuma nem bebe. Já teve caso, por exemplo, do meu Exu Marabô se manifestar dentro de um lugar e eu estava dirigindo e ele próprio disse assim, para minha mãe, no caso, minha mãe carnal, que não beberia bebida, que apenas desse um copo d'água para ele. Olha, um copo d'água para Exu. As pessoas acham que o Exu vai acabar com a vida da pessoa. Não, não existe isso. Porque existe uma questão de plasmar um contento dentro daquela água. Ou seja, ele plasmou a bebida dele dentro daquele contento de água. Então não necessariamente ele precisou beber um conhaque, um uísque, uma cachaça, uma garrafa, nada disso. Ele simplesmente pegou aquele copo de água, sabendo que eu, como cavalo dele, como médium que trabalhasse com a energia dele, faria o quê? Uma viagem depois do centro, ou seja, andaria de carro, ele preferiu não beber bebida. Ele poderia, porque realmente, eu depois que desincorporo do meu Exu, principalmente do Marabô, que tem uma sintonização muito forte comigo, eu não sinto qualquer trejeito como se eu estivesse bêbado ou como se eu estivesse bebido. Eu não sinto nada. Porém, nós temos que lembrar que nós somos um organismo pleno. E este organismo resguarda tudo que você bebeu ou que você comeu. Então eu poderia ter parado numa lei seca, eu poderia ter acarretado algum problema para mim. Então eu prefiro não beber. Então, digamos assim, necessidade não há. Mas existe uma importância. E qual a importância? A importância é ritualística, ok? Eu fico muito feliz quando eu posso proporcionar, por exemplo, para o meu Exu, um bom charuto, um bom uísque, um bom conhaque, ele gosta de beber conhaque, né? Então, assim, eu fico muito feliz com isso. Mas não quer dizer que aquilo ali seja necessário. Qual o propósito daquilo ali? Bem, o charuto está relacionado... O charuto ou a cigarrilha, no caso de uma pombogira, ou um cigarro de uma pombogira, ou cigarro de um Zé Peninto, está estabelecido no mesmo contento de um cachimbo ou de um charuto de preto velho que eu já exemplifiquei. Que está na questão de, por exemplo, desvincular as energias negativas que estejam envolvidas naquele ambiente. Limpar o ambiente, fazer uma defumação até. Okay? Então a fumaça, ele trabalha ali o elemental do ar. Então o elemental do ar, ele purifica o ambiente. Ele contenta a vibração estabelecida de Exu. Ele fomenta a vibração de Exu naquele ambiente. Okay? E a bebida, qual o propósito da bebida? A bebida também tem isso. Mas já me foi explicado, por exemplo, por meu Marabô também, que na verdade, por muitas vezes eles bebem, porque a bebida, normalmente, acaba também atraindo espíritos que têm ainda aquele trejeito de beber. Como assim, Douglas? Espíritos perdidos, espíritos vagantes, espíritos que às vezes realmente obsediam as pessoas dentro dos bares ou perto dos bares, porque querem achar que estão bebendo. Então, por que o Exu bebe? Porque quando ele utiliza daquela magia, daquela bebida, ele faz aproximar esses espíritos. Digamos que uma pessoa vai se consultar com Exu, ou uma pombogira, e essa pessoa, por exemplo, tem um egum, né, tem um espírito zombeteiro, um espírito pseudo-consciente, que está lá atrapalhando ela e está forçando ela a beber. A pessoa está bebendo muito, está entrando, por exemplo, numa via alcoólica de viver. O que acontece? Quando o Exu vai consultar ela na bebida, ele vai meio que desenraizar, ele vai retirar, porque aquele espírito vai se sentir, digamos assim, atraído pelo cheiro daquela bebida, pelo contento daquela bebida, tão quanto às vezes até pelo próprio cigarro charuto, e vai se desvincular. E naquele momento que ele se desvincula... Bem, continuando, desculpa porque realmente acabou a bateria.
Então, exemplificando, então, o Exu, ele retira aquela vibração. Ele retira aquela vibração para que essa vibração não atrapalhe mais aquela pessoa. Então existe um querer, não que seja uma necessidade, ok? Outra pergunta. O que fazem, em qualquer sentido, para um trabalho com o Exu de religião Exu? Digamos assim, ficou um pouco enrolado. O que eu quero dizer é o seguinte: existem muitas pessoas que se utilizam do Exu para causar medo. Eu já vi pessoas que, por exemplo, só recebem Exu no escuro, porque o Exu só gosta de escuro, entendeu? Algumas pessoas que ficam de uma forma muito trevosa, que gostam de dizer que o Exu é mau, que o Exu faz isso, Eu respeito essas pessoas, porque são meus irmãos. Mas eu digo a estas e recomendo a estas que estudem. Estudem as vias do próprio contento de Umbanda, o próprio querer de um Exu, e vão entender que o que estão fazendo, na verdade, não passa de uma palhaçada. Ok? De uma palhaçada. E se uma entidade minha requerer fazer um negócio desse, por exemplo, eu a desvinculo. Porque da mesma forma que ela me influencia, eu também a influencio. E as pessoas têm que entender isso. Então eu acho errado, essa é a minha via. Assim como também as pessoas quererem demonstrar sempre aquele querer da imagem do Exu. É uma imagem muito vulgar, muito errônea, mas que se fixou por conta até do preconceito. E Exu, como é um ser muito brincalhão, que gosta normalmente de jogar a questão da mente das pessoas, julgar a mente das pessoas e não gosta de medo, ele bota aquelas imagens exatamente para ver até onde é o querer da pessoa em questão da fé para com eles. Ok? Mas isso na verdade também é uma outra besteira. Tá? O Exu usa a capa também tem um mistério que eu vou exemplificar rapidamente aqui. A capa de um Exu está relativa à questão do trabalho que eles fazem, normalmente, ok? Já me foi exemplificado por uma história, se eu não me engano, a história da avó Cambinda, que passa também por um momento depois que ela falece, por um treinamento espiritual, onde ela vai num lugar onde existem muitos espíritos sofredores. E lá os Exus sempre estão presentes, para cuidar, para manter a ordem, para não permitir a vinculação dos magos negros, assim como eles chamam, dos seres captadores desses espíritos para fazer coisas ruins, ok? Então, neste contexto, a capa serve como se fosse um manto de proteção, porque Exu é um ser de luz, Exu não é um ser de trevas, Exu não é um ser negativo, Exu é um ser de luz e positivo. Então, se ele não utilizasse aquela capa, aquele manto, o brilho dele ficaria muito aberto, e os espíritos que estão fazendo merda não ficariam próximos dele. E eles estão próximos dos espíritos que fazem merda, exatamente para que eles possam aplicar a lei, para que a lei seja movida, seja feita, ok? Hierarquia Exu, rapidamente falando para as pessoas que têm essa dúvida, separam o Exu em 3 fases, né? Digamos assim, o Exu que não é batizado, o Exu batizado e o Exu coroado. Dentro daquele contexto inicial que eu passei, é como se fosse assim, o Exu Bara, né? Que é o Exu, por exemplo, que é o grande Orixá Exu, é a grande vibração de Orixá Exu, ele é o ministro das comunicações, lembra disso? Então, abaixo do ministro das comunicações, você tem, digamos, os Exus coroados, que são os chefes de falange, os chefes de legião, ok? Abaixo deles estão os batizados, e abaixo dos batizados estão os não batizados, ok? Cada um tem um porquê. Dizem que, por exemplo, o não batizado faz mal para os outros, ou que o batizado também pode fazer mal ou bem, e que o coroado não faz mal para os outros. Não é muito bem assim. Devemos sempre entender o princípio de tudo, que o não batizado responde a um batizado, e que o batizado responde a um coroado, e que o coroado responde a quem? A um orixá, a vibração de um bar Exu ou de uma lebária, e que esta responde aos outros orixás, a leis e Deus. Então, na verdade, quando existe um Exu fazendo mal para os outros, existe um querer negativo estabelecido ali, pelo próprio médium, pela própria casa, pelo próprio não entendimento do médium a quesito da vibração Exu. E aí acaba fazendo o quê? Aproximando energias negativas, aproximando quiumbas, aproximando espíritos zombeteiros, que fazem da mediunidade do médium uma verdadeira brincadeira. Bem, o que eu gostaria de passar para vocês sobre isso, né, dizer para vocês que Exu é luz, que Exu não faz o mal, que Exu não tem a necessidade diretamente de ficar praticando matança, essas coisas que são feitas em centros. Não existe essa necessidade plena de fazer essas coisas. Existe um querer também, que eu não vou estabelecer nesse momento, da questão da energia do sangue relativo aos sacrifícios, mas não é o querer dessa mensagem. O que eu quero estabelecer aqui é realmente isso, que Exu responde a uma lei, e que ele não pode ultrapassar esta lei. Então aquelas pessoas que acreditam que Exu fazem mal estão erradas, e aqueles que têm medo, achando que o Exu fará mal a elas, estão mais erradas ainda, porque estas têm que manter sempre a fé no seu anjo guardião, no seu próprio Exu e Pombogira que lhe acompanha, assim como nos orixás e em Deus. Muito obrigado pela sua atenção novamente, e que os Exus, nossos guardiões e nossas Pombogiras, possam sempre nos proteger e nos abençoar. Namastê, felicidades, axé, saravá.